Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Cara, eu estou escutando muito aí, em tudo quanto é lugar, por causa do período que a gente está, de contratações, né? E aí eu estou vendo algumas torcidas com a soberba lá no teto, né? Alguns times que já eram soberbos continuaram, algumas torcidas. Outras que não eram estão começando a ser. Algumas que criticavam essas torcidas soberbas estão indo pelo mesmo caminho. E me vêm algumas perguntas. Será que todos os times precisam mesmo? Será que todos os times precisam mesmo contratar no meio do ano? Ou só contratam porque o arquirrival está contratando? Será que tem a necessidade mesmo? Será que tem a necessidade mesmo de contratar nas duas janelas? Na do início do ano e no meio do ano? E você vê algumas torcidas, alguns comentaristas, e eu sinceramente comecei a parar para pensar sobre esse assunto. Você, meu amigo torcedor brasileiro, tu acha que nesse momento o seu time precisa realmente de contratação ou tá querendo só mostrar que tem dinheiro? Porque, cara, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais fria. Porque de vez em quando as torcidas cobram algumas coisas, mas como o brasileiro tem uma mente muito curta, esquece as coisas muito rápido. Esquece as coisas muito rápido. Então eu vou dar uma passada aqui rápido pelo Campeonato Brasileiro da Série A e eu vou dar minha opinião se realmente o seu time precisa contratar muito. Primeiro, se precisa contratar. Segundo, se precisa contratar muito. É simplesmente uma análise minha aqui, porque eu acho que tá tendo exagero. Exagero por parte da torcida, exagero por parte também de algumas diretorias, jogando conversa fora, querendo mostrar força. Alguns times querendo chegar com o pé na porta, outros querendo criar rivalidades que não existem. Tem alguns presidentes aí que estão querendo criar algumas rivalidades que não existem. Podem até existir, mas hoje não existe. Então, vou dar uma geral rapidinho sobre isso, em 10 minutinhos só, para me dar a minha opinião do que eu acho do seu time. Se deve contratar, se não acho, se não deve, se a torcida tá soberba, não tá. Sobre alguns assuntos relacionados à contratação. Então eu peço a você, meu amigo, torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. Se você que está ajudando o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Começar de baixo para cima. O Fluminense. O Fluminense precisa contratar muito. O Fluminense, nessa janela no meio do ano, precisa quase que remontar um time. Teve um equívoco monstro no início do ano e agora está tendo que remontar. Então o Fluminense tem que contratar. Há contratações caras, baratas, tem que contratar. Tem que, lógico,
tem que contratar para montar um time. Não adianta pegar aquela galera que estava na prateleira, tá na estante, tu vai lá, tira o paninho, tira a poeira e bota para jogar. Não é isso. Isso já não deu certo. Deu certo ano passado, mas não deu mais certo esse ano. Então tem que contratar. O Fluminense conseguir sair do buraco que ele se meteu. Que foi o Fluminense que se meteu nesse buraco. Então, o Fluminense precisa contratar sim. Tem dinheiro para isso? Não, o Fluminense não está com esse dinheiro todo. Mas precisa contratar. A situação do Fluminense é desesperadora. O Atlético Goianiense precisa reforçar? Sim. O Atlético Goianiense precisa reforçar. Tem dinheiro para isso? Também não tem. Mas precisa reforçar. Dentro, todo mundo, lógico, dentro das suas condições. Então o Atlético Goianiense precisa reforçar. O Grêmio precisa reforçar? Cara, o time do Grêmio não é ruim. Mas aquele time do Grêmio que caiu, a última vez que o Grêmio caiu, também não era ruim e caiu. Na minha opinião, em relação ao Atlético Goianiense e Fluminense, principalmente em relação ao Fluminense, o Grêmio precisa contratar, mas num nível bem menor do que o do Fluminense, né? Eu acho que precisa de peças ali pontuais. O Grêmio precisa de peças pontuais, mas precisa, sim. Contra-ataque está também numa situação complicada. O Corinthians precisa contratar? Sim. É igual o Grêmio. Não acho o time do Corinthians horroroso, mas eu acho fraco. O time do Corinthians é fraco. E precisa, sim, de peças pontuais. Então, os 4 últimos precisam de peças pontuais. Ninguém dos 4 últimos vai pedir à diretoria um medalhão. Não tem dinheiro para isso. Nenhum desses tem dinheiro para isso. Então tem que ser jogadores ali para entrarem e salvarem o clube do momento que está. Qual é o problema? Cair. Vitória é a mesma situação. Vitória precisa de um time competitivo, mas precisa de reforços para dar mais opções ao treinador. Mais ou menos pelo mesmo caminho de Grêmio e Corinthians. Aí você vai pegar Cuiabá, Juventude, Criciúma. Precisam de reforços? Sempre bom. Uma pecinha, 2 pecinhas ali para fortalecer o elenco, para dar uma melhorada no elenco. Sim, sim. Precisam. Sempre bom dar uma reforçada. Tu vai subindo um pouco mais. O Internacional precisa reforçar? Cara, o Internacional não... Na verdade, o Internacional, na minha opinião, não precisaria reforçar. Porque a janela que o Internacional fez no início do ano foi muito boa, cara. A janela que o Internacional fez no início do ano era para não precisar contratar ninguém agora. A situação do Internacional não é legal. Mas será que é por causa do elenco? Será que a situação é por causa do elenco? Então, esse começa os meus questionamentos. O Internacional fez uma janela muito boa no início do ano. Justamente para ter um time encaixado, para chegar agora nessa janela, talvez uma pecinha ou outra. Mas, necessariamente, o que o Internacional fez no início do ano, cara, não sei se tinha necessidade de contratar na metade do ano. É porque o time está muito mal. Não está ganhando, as coisas não estão encaixando. No ruim, o Internacional, na minha opinião, só tem que contratar porque está vivendo um momento ruim. Momento ruim. Aí você traz uma pecinha aqui, uma outra pecinha ali para dar uma mexida, mas montou um elenco bom no início do ano. É disso que eu estou falando. Com o elenco que se montou no início do ano, qual era a expectativa? Disputar tudo. Está na parte de cima da tabela sempre. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Era isso, pô. Só que não foi isso que aconteceu. Então, o Internacional acho que precisa, sim, de umas peças pontuais ali para dar mais, agora para o Roger, dar mais margem. Mas a primeira janela, o Internacional
foi muito bom, se não foi o melhor ou parelho com o melhor. Aí você vai pegando Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, se eu esquecer de alguém, desculpa. Atlético Paranaense, seu centenário, algumas peças para ser um time mais competitivo, mas foi um time que também não fluiu, que se esperava mais desse time. Precisa de algumas peças de contratação? Sim. O Atlético Paranaense precisa, sim. Não muitos, mas precisa, sim. Mas com o time que o Atlético Paranaense tem, é um time competitivo? Sim. Dá para brigar de igual para igual com todo mundo? Sim. Então, seria peças ali para reforçar. Mas se não tivesse como reforçar, a torcida do Atlético Paranaense tem que estar em desespero? Tem que ter ataque de pelanca? Na minha opinião, não. O Atlético Mineiro, porra, o Atlético Mineiro é igual ao Internacional. O Atlético Mineiro, sinceramente, precisa contratar agora? Agora precisaria contratar com o time que tem, com o que já contratou? Não. Na minha opinião, também não. Igual ao Internacional. É que a coisa não fluiu. Aí ficou naquele sobe e desce, deslizando. Mas é um time que também nessa janela, se não contratasse, bom, daria para levar o ano tranquilo. Tem peças suficientes para isso. Mas trouxe aí o Bernard, né? Voltou. Mas não era um time que, eu preciso desesperadamente contratar. Não. Tem time desesperado para contratar. O Fluminense é um desses. Vou pegar o Fluminense como base. O Fluminense é essa base. Agora, o Internacional não tem um desespero para contratar. O Atlético Mineiro também não. Não vejo o Atlético Paranaense. Precisa reforçar? Sim. Mas não desespero. Não desespero. E algumas vezes, as torcidas, eu vou falar outras, têm uma soberba de achar que o seu time tem que contratar o melhor. Meu time tem que ser o melhor, tem que ser o melhor de tudo, meu time pode tudo. E aí cobra algumas coisas da diretoria, que a diretoria não tem como fazer, irmão. Não tem como fazer. E aí vê os outros contratando, aí fica preocupado com os outros. Fica preocupado com o outro, não com o time dele. Mas aí já falei, Internacional, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, na minha opinião. Se não contratasse ninguém, dá para disputar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. Competindo, normal. E com chance de ganhar, na minha opinião. Aí a gente vai subindo. O Cruzeiro. Cara, o Cruzeiro está remontando depois de um momento drástico. O Cruzeiro passou quase de fechar as portas. E aí virou SAF, está remontando. Então, o Cruzeiro está naquela fase de montagem. Então, o Cruzeiro trouxe muitas peças, saíram algumas, chegaram outras. Então, o Cruzeiro está nessa fase. O Cruzeiro eu entendo, porque ele está procurando o norte. O Cruzeiro está procurando o norte. E está trazendo peças boas. Algumas não deram certo, mas eu vejo o Cruzeiro nessa situação de remontagem. Mas está lá em cima. Precisaria desesperadamente o Cruzeiro? Não acho que o Cruzeiro também precisaria desesperadamente. Mas o Cruzeiro precisaria ali para fortalecer mais o elenco, justamente porque o Cruzeiro está nesta fase de reconstrução. O Cruzeiro não está igual o Fluminense, que é o desesperado, e o Cruzeiro também não está naquela fase, na minha opinião, de um Internacional que já estava montado, um Atlético Mineiro que já estava montado, um Atlético Paranaense que já estava montado. Que as coisas não fluíram, mas já estavam montados. O Cruzeiro está montando. Aí você vai para o Bahia. O Bahia é o mesmo caso do Cruzeiro. Bahia virou SAF, fez algumas contratações, quase nenhuma deram certo, se tirou 3 ou 4, aí teve que remontar de novo. E aí monta um time para esse ano bem competitivo. Mas o Bahia também está em busca do equilíbrio coletivo. Então o Bahia precisa contratar. É igual o Cruzeiro, para reforçar o elenco e criar uma base. O Bahia ainda não tem uma base. Magalhães, com o time que o Cruzeiro tinha, sem as contratações, daria para disputar o título? Não.
O Bahia, com o time que tem, sem contratar, dá para disputar o título? Também acho que não, porque vai faltar elenco. Então o Cruzeiro precisa para montar elenco e o Bahia também precisa de mais peças, mais qualificadas para montar o elenco. E Cruzeiro e Bahia estão fazendo isso. Então, desesperados? Não, não. Bahia nem Cruzeiro estão desesperados. Mas pode ir ao mercado com mais tranquilidade, sem soberba, achar que é o melhor do mundo, que eu estou vendo torcidas assim, estou vendo canais de Cruzeiro e Bahia com uma soberba aqui, reclamavam de Flamengo, reclamavam de Palmeiras e estão fazendo igualzinho. Estão fazendo igualzinho. Quando Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, as torcidas, os canais faziam alguma coisa, a soberba. Era soberba porque não tinha como fazer. Agora que tem como fazer, não é mais soberba. É normal? Não, é normal. É normal. Não era normal porque Cruzeiro e Bahia não tinha como. Aí falava que o que os outros estavam fazendo era soberba. Mas não era. É do mercado. As coisas mudam. O próprio torcedor do Bahia e do Cruzeiro, se pegar há 2 anos atrás as falas, vão falar, porra, falei besteira. É só pegar os vídeos anteriores. Então, o que o Cruzeiro e o Bahia têm que fazer? Contratar, mas não tem desespero. Cruzeiro dá para disputar o título, o Bahia dá para disputar o título? Na minha opinião, não. Precisam de peças. O Cruzeiro até já contratou uns 5 ou 6. O Bahia também precisa de peças, igual o Cruzeiro. Para aí sim eu falar, não, dá para disputar o título. E está numa montagem. O São Paulo precisa contratar desesperadamente? Não. Desesperadamente é o Fluminense, é o Grêmio, é o Corinthians, o Atlético Goianiense, o Vitória. O Cuiabá precisa, como eu falei, não desesperadamente. Mas vamos lá. O São Paulo precisa contratar desesperadamente? Não. O São Paulo, com o time que tem, dá para disputar o título. O São Paulo, na minha opinião, com o time que tem, dá para disputar o título. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, o time que o São Paulo tem, dá. Então, se o São Paulo não contratar, é para dar ataque de pelanca? Não. O time é competitivo e dá para disputar 2024. Aí o time não contrata ninguém, a torcida dá ataque de pelanca. Por quê? Porque os outros contrataram. O problema é dos outros. Se o seu time já está montado, irmão, tiver a oportunidade de trazer mais um para reforçar, beleza. Agora, se não, você tem que olhar se o seu time já dá para competir. E, na minha opinião, São Paulo dá. O Palmeiras precisa contratar desesperadamente? Não. Contratou, até 2 aí, contratou um do Inter, trouxe lá Felipe Anderson. Mas estava desesperado? Não. O time do Palmeiras, 6 contratações, disputaria o título? Sim. Quais? Todos. Chegou esse jogador, ele vai reforçar mais? Vai reforçar. Legal. Mas se não trouxesse, a torcida também não era para ter ataque de pelanca, na minha opinião. Porque já tem um time, já tem um grupo muito competitivo. Muito competitivo. Que faria falta se não contratasse? Na minha opinião, não. Mas já que trouxe, melhor. O time fica mais forte. Mas não tinha desespero. Flamengo. O Flamengo tem desespero para contratar igual a torcida do Flamengo está desesperada, batendo cabeça, dando chilique? Óbvio que não, porra. O Flamengo contratou no início do ano o Léo Ortiz. Trouxe o Vinha e o De La Cruz. Porra! Trouxe o Léo Ortiz, o Vinha e o De La Cruz. Aí a torcida vai falar que os caras são... Meu irmão, eu não sou a favor da diretoria do Flamengo. Eu não gosto do Marcos Braz, do Landim, não gosto. Agora, porra! Fica metendo cacete no cara como se os caras não tivessem contratado ninguém. Porra, no início do ano o Flamengo comprou o De La Cruz à vista, porra. Pagou a multa, porra. E esse time, o elenco mais... A torcida do Flamengo, todo mundo fala. O Flamengo tem o elenco mais forte da América. Porra, se é o elenco mais forte da América,
Esse desespero. Então a torcida do Flamengo não acha que é o mais forte da América. Esse time do Flamengo, sem contratar mais ninguém, não contratou ninguém nessa janela. Por causa disso não vai ganhar nada? Irmão, contratando ou não contratando, se o Flamengo não tiver que ganhar, não vai ganhar. Então eu não vejo o desespero que a torcida do Flamengo tá, porque não contratou, irmão. Contratou no início do ano, porra. A fala do Marcos Braz estava certo. Isso é soberba. Quando o time já tem um time encaixado, já tem um time montado, um grupo montado, um time que você sabe, você fala assim, não, esse time eu disputo tudo. E fica cobrando desesperadamente, dando ataque de chilique. Isso é soberba. E tem alguns times assim. E o Flamengo é um desses. Porque o Flamengo tem um grupo, pô. Tem um grupo, pô. Então se o Flamengo não contratar, na minha opinião, não muda nada, cara. O time do Flamengo vai continuar, o grupo vai continuar forte e vai disputar tudo. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, vai disputar. Porque fez grandes contratações no início do ano, igual o Internacional. Só que o Flamengo tá dando certo, o Internacional não, porra. E o Botafogo? O Botafogo tá no mesmo caminho de Cruzeiro e Bahia, só que um passo à frente, que o Botafogo começou antes. O Botafogo, ano passado, já montou um elenco de um time mais coeso, fez um grande primeiro turno, segundo turno caiu. Esse ano, manteve a maioria e trouxe mais alguns jogadores para encorpar mais ainda. Mas já numa fase mais acima. O Botafogo está numa fase entre Cruzeiro e Bahia e Flamengo e Palmeiras. Está ali naquele meio termo. O Botafogo não necessita de peças assim para encorpar mais o elenco, igual Cruzeiro e Bahia, mas também não pode dizer que não precise, igual Flamengo e Palmeiras, na minha opinião. Então, cara, eu tô vendo muito chilique, muito ataque de pelanca, muita chiadeira, muita gritaria, muita babaquice, sem necessidade. Muitos clubes fizeram a janela boa no início do ano, que agora é só para complementar. Mas tem times que, na boa, se não contratar ninguém nessa janela, cara, vai continuar do mesmo jeito, vai continuar competitivo. Principalmente os times de cima. Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Bahia, Cruzeiro. Esses times, se não contratarem, vão continuar disputando, vão continuar competitivos. Infelizmente, o Internacional contratou bem, mas a coisa não fluiu. O Atlético Mineiro tem um bom time, mas a coisa também não fluiu direito. O Atlético Paranaense. Mas são times que têm elenco que você não tem um desespero para dar ataque de pelanca, pô. Então, na boa, esses canais de YouTube, boa parte dos torcedores, são tudo Nutella, não é nada raiz. Nada raiz. Tudo Nutella. Vai muito pela cabeça dos outros. Fica achando sempre que a grama do outro é mais verde que a dele. E aí, nem precisa. Mas o outro contratou, tem que contratar. Eu tenho que dar uma resposta. Boa. Pé no chão. Acha que tá todo mundo cagando dinheiro. Não, mas tem que fazer. Sabe aquele cara, ia lá, aquela briga de vizinho? Ou aquele cara trocou de carro. Também vou trocar de carro. Nem precisa trocar de carro. Nem precisa trocar de carro. Mas aí trocou. Ou então a mulher chega, amor, olha, fui na casa de fulana, ela comprou um quadro lindo. O quadro dela também é lindo. Mas aí não. Ela quer trocar aquele quadro que tem um mês por um quadro lindo ou mais caro. Eu vou te dar um exemplo. Eu não saio mais, não vou balada muito pouco. Quando eu saio à noite é com a minha esposa para ir jantar para alguma coisa assim, com meu filho, com a minha nora. É isso. Mas já tive em balada. E sabe aquelas baladas que você vai porque é status? Sabe aquela balada que você vai para... Tem um monte de babaca falando um montão de merda. Falando um montão de merda. Um monte de merda. Sem conteúdo nenhum. Mas é uma balada que dá status. Os caras falam assim, porra, aí sabe quem é que eu vi na balada tal? Magalhães. Por quê? Aqueles filhinhos de papai, aquele chiquezinho, entrada cara, só tem um uísque. Sabe aquela, sabe, entenderam, né? Que aí você tá ali por causa do status, tu nem tem condição direito de estar ali. Mas porque fulano tá, tu não vai ficar por baixo e vai também. É isso que muitos
torcedores ficam apertando os seus diretores por causa de status. A vergonha na cara e bota o pé no chão, pô. Essa é minha opinião. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!